Capítulo 9. Babilônia, a confusão das línguas. E Arã, filho de Tera, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arão tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arão concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Lote. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou seu nome Milca, e ela novamente concebeu e deu à luz uma filha, e chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade quando ele gerou a Sarai, que no 10º ano de vida de Abrão, e naqueles dias, Abrão e sua mãe enfermeira, saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abrão. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Sem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Senhor e os seus caminhos, e ninguém sabia onde estava Abrão, e Abrão serviu Noé e Sem seu filho por um longo tempo. Abrão esteve na casa de Noé 39 anos, e Abrão conhecia ao Senhor desde os 3 anos de idade, e ele andou nos caminhos do Senhor até o dia de sua morte, como Noé e seu filho Sem lhe tinha ensinado. E todos os filhos da terra, naqueles dias haviam transgredido muito contra o Senhor, e se rebelaram contra ele, e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. E os habitantes da terra na época fizeram para cada um a seu Deus e os serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar, e os filhos dos homens os serviam, e eles se tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Tera com toda a sua casa foram então os primeiros de todos aqueles que serviram deuses de madeira e pedra. E Tera teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano, e ele serviu cada um mensalmente, e a cada mês, Tera trazia sua oferta de carne, e sua oferta de bebida aos seus deuses. Assim fez Tera todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Senhor, e eles assim fizeram todos os homens a seu Deus, abandonando o Senhor que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias, em toda a terra, que conhecia o Senhor, pois serviam cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e todos aqueles que estavam sob seu conselho, conheciam o Senhor naqueles dias. E Abrão, o filho de Tera, estava crescido na casa de Noé, e ninguém sabia, e que o Senhor estava com ele. E o Senhor deu a Abraão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos, e de nada valiam. E Abrão viu o sol brilhando sobre a terra. E disse Abrão a si mesmo: certamente, se agora este sol que brilha sobre a terra é a Deus, eu o vou servir. E tendo Abraão servido o sol naquele dia, e ele orou a ele, e quando a noite chegou, o sol se pôs como de costume, e Abrão disse consigo: certamente este não pode ser Deus. E Abrão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele, que fez o céu e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, e ele levantou os olhos em direção a oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra, e o dia ficou escuro. E Abrão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles. E tendo Abraão servido a lua, orou a elas toda a noite. E pela manhã, quando era luz, e o sol brilhou sobre a terra como de costume, Abraão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E disse Abraão a si mesmo: certamente também estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Deus. E Abrão permaneceu na casa de Noé, lá conheceu o Senhor e os seus caminhos, e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. E todos naquela geração se esqueceram do Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e se rebelaram todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle, e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente, Put, Mitzraim, Cuxi e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: eia, vamos construir para nós uma cidade, e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro.
a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram à presença do rei, e disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre. E buscavam em toda a terra, e encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá, e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos, e construir a cidade e a torre que tinham imaginado para concluírem. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer a guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá, e servi-los. E disse que a terceira parte: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte. E em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos até que se completou um ano inteiro de construção. E só depois disso, chegavam aos construtores e colocavam a argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam, e outros desciam o dia inteiro. E se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que, quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia, e jogava abaixo a seu vizinho, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles dessa maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos os nossos deuses. E tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas. O Senhor os matou, o homem com a mão do seu vizinho. E da terceira divisão aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele. O Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre, por isso ele chamou aquele lugar de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca, engoliu uma terceira parte da mesma, e um fogo também desceu do céu, e queimou outro terço. E outro terço foi deixado para o dia de hoje, e é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre. Um povo sem número.